Olá, amiga ou amigo, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus nestas lições que nos mostram um conflito que poucos veem. E eu convido-te a que partilhes com os teus amigos os links dos nossos canais YouTube ou a nossa página no Facebook, 2 minutos com ele. Ali tu vais encontrar, para além desta lição, tu vais encontrar algum material mais, nomeadamente os nossos vídeos 2 minutos com ele, mas também irás encontrar uma série de estudos bíblicos intitulado Luz e Paz para Hoje, onde podes encontrar temas que te ajudam a compreender melhor a vontade de Deus, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos oferece, aquilo que também Deus pede de cada um de nós. A semana passada nós vimos aquela profecia fantástica que falava das duas testemunhas que significam o Velho e o Novo Testamento. Neste resumo da lição, isto é um resumo apenas da lição desta semana, iremos olhar para a grande esperança dos patriarcas, a grande esperança dos primeiros cristãos, a grande esperança dos reformadores e a grande esperança de cada um de nós que aceita a Bíblia como a palavra de Deus. Estamos a falar, logicamente, da esperança da volta de Jesus a esta terra. Calvino, um dos maiores reformadores, referiu-se à volta de Jesus como o mais auspicioso de todos os eventos. E é quase o mesmo tom que é utilizado por Tito no capítulo 2 e no verso 13, quando se refere a ela, onde ele diz: também nos ensina a viver felizes na esperança de que há de cumprir o que nos prometeu, que é a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isaías tinha esta esperança. Isaías tinha esperança neste grande acontecimento. Repara naquilo que ele diz no capítulo 25 e no verso 9. O texto base da nossa lição. Dir-se-á naquele dia, Ele que é o nosso Deus, aquele em quem esperámos confiantes e nos salvou. Sim, nós esperámos no Senhor, exultemos e rejubilemos porque Ele nos salvou. Houve alguém que se dedicou a contar o número de vezes que a segunda vinda de Jesus é referida na Bíblia e encontrou 1845 referências. Só no Novo Testamento há mais de 300 referências à segunda vinda de Jesus. Um em cada 25 versículos fala dessa esperança. E ela é referida em 25 dos 27 livros do Novo Testamento. A promessa de Jesus é clara, conforme aparece nos versos 2 e 3 do capítulo 14 do Evangelho de João, onde ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, ter-vos-ia dito, vou preparar-vos lugar. E depois, no verso 3, ele continua dizendo: eu vou à vossa frente para vos preparar lugar, e depois de vos ir preparar o lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver. Ao olharmos para as consequências do pecado à nossa volta, cada vez mais medonhas, é fácil de compreender o anseio destas pessoas do passado e das pessoas do presente que acreditam na volta de Jesus. A promessa de Jesus é real, tal como foram reais muitas das promessas que encontramos tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento e que se concretizaram, especialmente as do Velho Testamento, se concretizaram na primeira vinda de Jesus a esta terra. Do mesmo modo que antes da primeira vinda de Jesus se criaram ideias erradas sobre essa vinda, nomeadamente que ele viria como um grande general que derrotaria e dominaria os invasores de Israel, hoje também há ideias estranhas a respeito desta segunda vinda de Jesus. Por exemplo, algumas religiões afirmam que Jesus virá estabelecer o seu reino aqui nesta terra, logo imediatamente, e haverá 1000 anos de paz aqui nesta terra. E isso é contrário àquilo que a Bíblia diz. Ele foi muito claro sobre esse grande dia, conforme está em Mateus no capítulo 24 e no verso 27. Pois, tal como o relâmpago alumia o céu de um extremo ao outro, assim será a vinda do Filho do Homem. Esta mesma informação é repetida a João para que nos seja transmitida através do livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 7, onde ele diz: eis que ele vem com as nuvens, toda a gente o verá, até mesmo os que o mataram. Todos os povos da terra se lamentarão por ele. Assim há de ser. Amém. Quando Jesus veio a primeira vez, poucas pessoas perceberam esse momento.
Mas quando ele vier a segunda vez, conforme vimos neste texto, ninguém deixará de presenciar este momento. Como dissemos, esta promessa encontra-se ao longo da Bíblia, do Gênesis, logo que o primeiro ser humano pecou, até ao final do livro de Apocalipse, onde nos últimos 2 capítulos, o 21 e o 22, nós vamos encontrar a promessa de como será a vida nesta terra renovada. Para que isso se possa tornar uma realidade para nós, precisamos de aceitar a promessa de Jesus e viver em função dela. Ou, como disse um líder da Igreja Adventista, a única maneira de estar preparado para a vinda de Jesus é preparar-se e manter-se preparado. Do mesmo modo como Deus usou os reformadores protestantes para redescobrirem a verdade acerca da justificação pela fé, somente através de Cristo, ele também utilizou William Miller para redescobrir a verdade de como será a segunda vinda de Jesus. Quando trabalhava para o cumprimento das profecias do Velho Testamento, não só a respeito dos patriarcas, mas também a respeito do próprio Jesus, do nascimento do próprio Jesus e da sua vida aqui nesta terra, ele acreditava que Deus teria um calendário, por assim dizer, para a segunda vinda de Jesus. E é sobre essa descoberta que nós iremos estudar um pouco nos próximos minutos. William Miller estudava intensamente para saber o dia exato da volta de Jesus e procurava essa informação na Bíblia, do mesmo modo que um garimpeiro, por assim dizer, procura ouro nas minas ou então no leito dos rios. Ele tinha a certeza de que as palavras de Pedro no capítulo 1 e no verso 20 e 21 da segunda carta seriam uma realidade para ele e agarrava-se a essa promessa enquanto estudava. Vê aquilo que Pedro diz. Mas saibam, antes de tudo, que ninguém pode interpretar por si mesmo uma profecia da Escritura. Ninguém, por si mesmo. Pois nunca uma profecia veio por iniciativa humana, mas porque certos homens, conduzidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. E da mesma maneira que eles falaram, Deus dá a capacidade depois de interpretar aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Ele agarrava-se ao que João tinha sido também inspirado a escrever na abertura do livro de Apocalipse. Conforme os versos 1 e 2 do capítulo 1 do Apocalipse, onde João escreve: este livro contém a revelação de Jesus Cristo, que ele recebeu de Deus para dar a conhecer aos seus servos. Trata-se de coisas que hão de acontecer brevemente e que Cristo deu a conhecer ao seu servo João por um anjo que lhe enviou. E depois no verso 2 ele complementa dizendo: João atesta tudo quanto viu em relação à palavra e ao testemunho de Jesus Cristo. Guilherme Miller entendeu que unicamente a Bíblia teria capacidade para se interpretar ela própria e que era nela que ele encontraria as respostas dos tempos proféticos, utilizando aquele texto de Isaías, um pouco aqui, um pouco ali, e descobrindo a interpretação. Através de intensa pesquisa e, logicamente, sem os recursos que nós temos hoje, ele encontrou o significado de muitos símbolos proféticos que estavam no Velho Testamento, incluindo períodos de tempo e datas específicas. Foi desses períodos de tempo que foram significativos para o seu trabalho de pesquisa que ele conseguiu interpretar a profecia das 70 semanas, ou, traduzindo profeticamente, nos 490 anos e depois dos 2.300 anos ou 2.300 dias. A primeira destas profecias apontava para o ministério de Jesus, o seu batismo, a sua morte, a sua completa rejeição pelas autoridades judaicas, com o período exato em que isso aconteceria. É a profecia que nós encontramos em Daniel, no capítulo 9 e no verso 24. Temos aqui um certozinho. Diz: 70 semanas é o espaço de tempo que Deus determinou para libertar o teu povo e a tua cidade santa do pecado e do mal, para que os pecados sejam perdoados e reine a justiça para sempre, para que a visão e a profecia se cumpram e o santuário seja de novo consagrado. O nosso tempo não nos permite explicar completamente esta profecia. Mas, se tu olhares para o manual de estudos, ali poderás encontrar o esquema tanto da profecia dos 490 anos como da profecia dos 2.300 anos. A segunda profecia, na sua interpretação imediata, apontava para o momento da segunda vinda de Jesus. Para qualquer destas duas profecias, pois ambas têm a mesma data de início, a sua pesquisa levou à data muito aproximada do início dessa contagem, ou seja,
a data da publicação do decreto real que autorizava a reconstrução de Jerusalém no outono do ano 457. E a dos 490 anos, terminaria no ano 34 da nossa era, e a outra no ano de 1844. Relativamente à profecia dos 2300 anos, eles acreditavam que a purificação do santuário, que está referido nesta profecia, se referia à purificação da terra. Vamos ver Daniel 8:14, onde ele diz: ouvi um outro santo responder, assim será por 2300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Eles acreditavam que o santuário que está aqui referido era o planeta Terra e que essa profecia teria o seu cumprimento no outono de 1844, momento em que Jesus regressaria à Terra para a purificação desta Terra. Na lição da semana que vem veremos o real significado desta profecia e que esses estudiosos, com a ajuda do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, acabaram por descobrir e que nos mostra a fase final do plano da salvação preparado por Deus para cada um de nós. No nosso manual de estudos encontramos uma afirmação de Ellen White, do livro O Grande Conflito, muito importante a respeito deste estudo e destes homens. Ela diz: do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e os seus companheiros, não compreenderam totalmente o significado da mensagem que apresentavam. Erros que há muito se tinham estabelecido na Igreja impediam-nos de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Portanto, se bem que proclamassem a mensagem que Deus lhes tinha confiado para transmitir ao mundo, em virtude de uma errada compreensão do sentido, eles acabaram por sofrer um desapontamento. Prezado amigo, prezada amiga, as mesmas armas, logicamente armas entre aspas, usadas pelos estudiosos do passado, quer daqueles reformadores, quer mais tarde estes que nós tivemos a ver, Guilherme Miller, nós podemos hoje compreender também a Bíblia e a sua mensagem para cada um de nós. Especialmente o plano da salvação que culminará com a vinda de Jesus a esta terra e a sua completa restauração. Eu espero que esta lição te possa ajudar a compreender realmente o significado que foi esta esperança que tiveram estas pessoas que viveram há 160 ou 170 anos atrás e que nos trazem hoje uma grande esperança para cada um de nós. Querido Deus, obrigado por estes homens e mulheres do passado que se dedicaram a estudar a Tua Palavra da mesma maneira que outros antes deles o tiveram feito. Inspira-me a mim, inspira este amigo, esta amiga, para que nós possamos cada vez mais olhar para a Tua Palavra, procurar compreendê-la, para também, quem sabe, a ensinarmos aos outros, assim ajudando muito mais pessoas a estarem prontas quando Jesus vier a esta terra. Te agradecemos e pedimos isto no nome santo do nosso querido Jesus. Amém. Conforme eu já dei um certo lamiré, como se costuma dizer, a semana que vem nós vamos olhar para a verdadeira compreensão desta profecia dos 2300 anos. E o título da nossa lição é Luz Vinda do Santuário. Afinal de contas, que santuário era este que seria purificado ao fim de 2300 anos? Que ao olharmos para o cumprimento desta profecia e a maneira como Deus a deu, isso nos possa ajudar a confiar cada vez mais na sua palavra e naquilo que ela tem para cada um de nós. Um abraço e até para a semana.